Vamos abrir então a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Queridos, como sempre a nossa primeira mensagem, ao iniciar um capítulo, é uma mensagem introdutória, hoje nós vamos fazer a leitura apenas do versículo de número 6. E depois nós vamos expondo desde o versículo 1, versículo por versículo. Mas hoje é uma mensagem introdutória. Sempre nós fazemos uma mensagem introdutória do capítulo, fazendo as divisões do que nós vamos tratar e trabalhando a questão central do capítulo. Aí depois é que a gente vai fatiando. Como dizia John Calvino, o pregador é como um pai sentado à mesa, partindo o pão e entregando pedacinho por pedacinho aos seus filhos, né? Para que seja mais fácil para eles digerir, para eles se alimentarem. Quem achou Atos 3, diga amém. Versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, diga comigo, em nome de Jesus Cristo. O Nazareno, levanta-te e anda. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por uma vez mais estarmos aqui reunidos na tua casa, diante da tua palavra, para aprendermos as sagradas escrituras. Pedimos a Deus pela capacitação do teu Espírito Santo, para que possamos ministrar a tua palavra e também compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, o tema deste capítulo 3, que na realidade vai até o capítulo 4, versículo 12. O nosso tema é o poder do nome de Jesus. E os irmãos vão já entender por quê. É interessante observarmos que o capítulo 3 de Atos, até o capítulo 4 de Atos, versículo de número 31, o nome de Jesus, ele é enfatizado várias vezes. Nós vimos aqui que a cura, ela aconteceu no nome de Jesus. E nestes dois capítulos, para os irmãos terem uma ideia, a expressão em nome, com referência ao nome de Jesus, aparece 9 vezes no texto. E em hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia, nós aprendemos que quando estamos fazendo a exegese de um texto, aquilo que o autor mais enfatizou é o que nós devemos pontuar como peça-chave na interpretação do texto. Os temas das mensagens, elas não são criadas pelo pregador. Se o pregador, ele inventa o tema e depois procura o texto para dar base ao seu tema, ele não está pregando fielmente as Escrituras. É por isso que sermões temáticos, eles não trazem a essência do texto. Não sou contra o sermão temático, mas procuro não pregá-lo, porque ele não traz a essência do texto bíblico. Mas quando nós analisamos a pregação expositiva, que é o que nós fazemos aqui, o tema emana do texto. Portanto, quando eu disse que o tema é o poder do nome de Jesus, é porque esta expressão, ela aparece 9 vezes no texto. Então eu não inventei nada, eu apenas extraí do texto o próprio tema. A verdadeira pregação tira o tema do texto. Quem me entendeu, diga amém. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Para os irmãos entenderem por que o nosso tema é esse. Então nós vamos observar que Lucas, ele teve o cuidado de trazer esta expressão em nome de Jesus várias vezes, 9 vezes aqui nos capítulos 3 e 4, para nos revelar algo a respeito deste poderoso nome. A nossa divisão, irmãos, ela é bem simples. Ela vai do capítulo 3, versículo de número 1, até o capítulo 4, versículo 12. E a nossa divisão consiste em 3 partes. Quantas partes? Quantas? A primeira parte nós veremos Jesus, o médico dos médicos, dos versos 1 a 10, que é o momento em que aquele coxo, ele é curado pelo poder do nome de Jesus.
Em segundo lugar, a segunda parte, nós veremos dos versículos de números 11 a 26, Jesus, o Filho de Deus, que a pregação de Pedro, aquele milagre, abriu a porta, abriu a oportunidade para Pedro pregar acerca de Jesus como Filho de Deus. E por fim, a terceira parte vai do capítulo 4, dos versos 1 a 12, onde nós vamos falar sobre Jesus, o Salvador. Quem me entendeu, diga amém. Esses dois capítulos, eles falam disso, acerca de Cristo, até o versículo 12. Jesus como o médico dos médicos, Jesus como Filho de Deus e Jesus como o nosso glorioso Salvador. Mas vamos lá. Quando eu disse que a expressão em nome de Jesus, ou o nome de Jesus, aparece 9 vezes no texto bíblico, e Lucas quer dar ênfase a isso, nós precisamos observar que no capítulo 3, que foi o texto que lemos, versículo 6, Pedro diz para aquele coxo: não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então a primeira menção ao nome de Jesus no texto, no capítulo 3, versículo 6, revela-nos que aquele coxo não foi curado em nome de Pedro. Aquele coxo, ele não foi curado em nome de uma organização religiosa. Aquele coxo não foi curado em nome de João, que também está neste episódio com Pedro. Porque nome de homem nenhum na terra tem autoridade para fazer aleijado andar. Aquele coxo foi curado pelo poder do nome sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então nós devemos entender, irmãos, que o poder do nome de Jesus foi o que pôs de pé aquele homem inválido que estava sentado à porta do templo. Em segundo lugar, o versículo 16, olhe comigo, 3,16, essa é apenas a mensagem introdutória do capítulo, depois nós veremos isso com mais detalhe. Pedro diz que foi pela fé no nome de Jesus, e foi o nome de Jesus quem fortaleceu aquele homem paralítico. Você percebeu? Então a cura foi realizada em nome de Jesus, versículo 6, e foi a fé depositada no nome de Jesus que fez o coxo ficar de pé. Agora tem uma coisa interessante aqui. Não foi a fé do coxo que pôs ele em pé. Foi a fé de Pedro ao evocar o nome de Jesus. É interessante isso aqui. Porque não há no relato bíblico nenhuma expressão de fé do coxo. Ele não pediu para ser curado. Ele pediu o quê, irmãos? Vamos lá. Ele pediu o quê? Prata e ouro. Ele não pediu para ser curado. Então não há um exercício de fé do coxo no nome de Jesus. Por isso quando o texto diz aqui no verso 16, pela fé no seu nome, é a fé de Pedro no poder do nome de Jesus. Isso aqui nos ensina uma verdade maravilhosa. Nós oraremos por algumas pessoas que não pedirão por milagres na oração. Nós oraremos por algumas pessoas que nem mesmo vão exercitar algum tipo de fé para ser curado. Mas se nós como igreja tivermos fé no poder que há no nome de Jesus, milagres podem acontecer na terra. Isso aqui é extraordinário a gente pontuar. Porque nem sempre, irmão, vai ter o exercício de fé da outra parte. Mas Pedro, ele confiou, ele creu que o nome de Jesus era poderoso para fazer o milagre. E mesmo aquele coxo pedindo dinheiro, recebeu o que ele realmente necessitava. E nós aprendemos uma verdade: nem tudo aquilo que nós pedimos, de fato é o que nós precisamos. O coxo pediu apenas dinheiro, mas o dinheiro manteria ele na mesma miséria. Mas como Deus sabe o que nós necessitamos, Deus não deu a ele prata e nem ouro, Deus deu a ele pernas saudáveis para que ele pudesse andar. Deus sabe o melhor para nós, irmão. Mas note bem, Pedro confiou no nome de Jesus, creu no poder do nome de Jesus, e ele diz, versículo 16, e foi pela fé no seu nome que o nome fortaleceu a este que vedes e conheceis.
Então, mais uma vez, Pedro está dizendo: nada foi produto humano, tudo foi pelo poder do nome de Jesus. Capítulo 4, versículo 7, veja comigo. Só para os irmãos verem quantas vezes aparece essa expressão, o nome, com referência ao nome de Jesus. As autoridades colocam eles no meio e perguntam: com que poder, em outras versões diz, com que autoridade? Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Você percebeu mais uma vez a expressão do nome aparece? Porque quando diz assim, com que poder ou em nome de quem, significa que este nome é o que fez com que aquele homem ficasse de pé, e os judeus, os religiosos sabiam disso. Então eles estão perguntando algo a Pedro, eles estão dizendo: olha, com que poder é esse? Qual foi o nome que fez isso? Eu acho maravilhoso isso aqui. Porque aqueles líderes judeus estão dizendo: já vimos muita coisa, mas nunca vimos dizer que o nome de alguém fizesse paralítico andar. Isso aqui é bom. Porque o que o texto está nos dizendo, irmãos, é que o poder do nome de Jesus deixa religiosos de boca aberta. E a igreja tem esse nome, tem ou não tem? Nós cremos que esse nome tem poder, cremos ou não? Então nós precisamos exercitar este poder do nome de Jesus, para que o mundo e os religiosos conheçam que só o Senhor é Deus e só Ele é digno de toda a glória. Porque, meus irmãos, a igreja está falhando neste ponto. Muitos estão relatando curas em nome de Maria. Muitos estão relatando curas em nome de Pedro, em nome de apóstolos, em nome de homens. E a igreja tem até deixado de crer em curas, em milagres, em manifestações poderosas. Mas nós estamos estudando Atos dos Apóstolos para aprender que há poder no nome de Jesus para operar maravilhas na terra. Aleluia! E Pedro responde, veja o versículo 10. Mais uma vez o nome, Pedro diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que, o quê? Vamos lá, nós estamos no culto de ensino, fale. Que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Aleluia! Ou seja, Pedro está dizendo, a resposta é simples, é no nome de Jesus que este homem recebeu saúde. Capítulo 4, versículo 12. Texto conhecido. Pedro diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome. Mais uma vez a expressão, você percebeu? Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Agora Pedro está dizendo que o nome de Jesus não apenas cura, o nome de Jesus não apenas dá saúde, o nome de Jesus não apenas levanta paralítico do chão, o nome de Jesus não apenas dá autoridade sobre as enfermidades, mas o nome de Jesus também salva. Aleluia! Porque o próprio nome Jesus significa Salvador, salvação, ou o Senhor é salvação. Então Pedro responde, 4:17 e 18. Mas para que se não divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais neste nome. Circule, irmão, cada palavra nome aí, você circula, é assim que você vai aprendendo a Bíblia. De novo, não falem mais nesse nome a homem algum. Por quê? Porque este nome, irmãos, estava atormentando a religiosidade da época. O poder que emana deste nome estava deixando todo mundo assombrado. E eles estão tentando calar a voz da igreja, dizendo, não preguem mais neste nome. Agora eu quero uma nota de rodapé aqui que é importante. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Eu estava comentando isso esses dias com a minha esposa. Porque nós temos observado no meio acadêmico, teológico, que está se falando demais de personagens que foram grandes vultos da história da igreja, mas muitas vezes estão esquecendo de falar de Jesus. Se fala muito de Lutero, se fala muito de Calvino,
se fala muito de Spurgeon, se fala muito de Martyn Lloyd-Jones, se fala muito de John Gill, se fala de vários teólogos. Eu não estou dizendo que é errado. Só que eu já escutei pregações de pregadores famosos, que é 1 hora falando de John Calvino, 1 hora falando de Spurgeon. Embora esses homens tivessem sido grandes homens de Deus na história da igreja, irmãos, o púlpito é lugar para falar sobre o nome de Jesus. Porque todos os personagens da história podem ter sido homens poderosamente usados por Deus, mas só há salvação no nome de quem? No nome de Jesus. E eu estou dizendo isso aqui até para mim, porque às vezes a gente fica tão impressionado com o nome desses homens que a gente esquece do nome de Jesus. E quando Paulo foi falar do que fazia, ele disse assim: eu tenho trabalhado mais do que todos os apóstolos, todavia não eu, mas a graça que habita em mim. Então Paulo também tinha esse cuidado, e nós temos que ter. Não quer dizer que nós não tenhamos que olhar para a vida desses homens e ter uma certa admiração por eles, mas devemos entender, irmãos, o nome que é sobre todo nome é o nome de Jesus. Então, aos pregadores que vão me ouvir depois lá no canal do YouTube, quando você for pregar, pregue sobre o nome de Jesus. Porque no nome de Jesus há cura, no nome de Jesus há milagre, no nome de Jesus há libertação e no nome de Jesus há salvação. Quem pode dizer amém? Agora veja o versículo 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. E aí nós aprendemos outra coisa sobre o nome aqui. O nome de Jesus, além de ser o nome que dá poder, ou que foi o poder que curou o coxo e tantas coisas que já falamos, o nome de Jesus também é o conteúdo do ensino doutrinário da igreja primitiva. Vocês perceberam isso? Não ensinem no nome de Jesus, não ensinem na autoridade do nome de Jesus, não ensinem debaixo da base do nome de Jesus. E aí nós aprendemos que o nome de Jesus também é o conteúdo do ensino da igreja primitiva. Eles pregavam debaixo da autoridade e sobre o nome de Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 8, você pode abrir sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 8. Veja o que diz a palavra de Deus. Atos capítulo 8. Eu quero que, deixa eu pegar só o versículo que eu quero que os irmãos leiam, para nós não ler o texto todo. Veja o que está escrito no versículo 35. Atos 8, 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou quem? Jesus. Vocês perceberam? Era o conteúdo do ensino doutrinário da igreja primitiva, pregar sobre Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios 2, versículo 2: porque quando eu estive entre vós, eu nada me propus saber senão Cristo e este crucificado. Era o ensino da igreja. Mas hoje, irmão, está virando bagunça. Então não está? Tá. Hoje pouco se fala sobre Jesus. Hoje se fala sobre tudo, menos sobre Jesus. Hoje é pastor, irmão, descendo de tirolesa no púlpito, hein? Hoje é pastor correndo, pulando que nem macaco, rodando que nem peão. Não é assim? É, irmão, virou bagunça agora. E a pregação? Não, é pregação não, mas o pastor desceu lá de cima. Era bom que caísse, para deixar de macacada. Não é assim? Era bom que caísse. Porque eu não sei para que essas besteiras, irmão. Pregar o nome de Jesus era o conteúdo do ensino doutrinário da igreja. 4, versículo 30, veja comigo. Atos 4 e 30. E teve um esses dias, irmão, que desceu numa tirolesa, ele estava com um vestido igual ao de Jesus. No antigo no período da vida de Jesus aqui na terra, a pessoa usava vestido, né? Aí ele desceu figurando o arrebatamento. Do meio para o fim ele ficou de cabeça para baixo e mostrou as cuecas. Oh, coisa feia, meus irmãos, né? Uma coisa horrorosa. É o que está acontecendo hoje, irmão, dentro das igrejas. E tem gente que ainda acha bom. 4:30, quem achou, diga amém. Veja, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo
nome do teu filho Jesus, do teu santo filho Jesus. Ou seja, agora a igreja está orando para que Deus continue operando milagres e maravilhas em nome de Jesus. Então nós vamos analisar, irmãos, que o nome de Jesus é o tema central dos capítulos 3 e 4 de Atos dos Apóstolos. Por isso o nosso tema é o poder do nome de Jesus. Agora nós temos que entender uma coisa. Fica claro aqui no texto que o nome envolve muito mais do que uma forma de identificação. Na cultura judaica, quando nós falamos sobre o nome de alguém, o nome não representa apenas a identidade daquela pessoa. Na Bíblia, na cultura judaica, o nome carrega um peso de significados. Por exemplo, há um texto bastante polêmico que eu quero analisar com vocês. Abra comigo, por favor, a Bíblia Sagrada, em Gênesis. Os irmãos vão ver muita coisa no YouTube sobre esse texto aqui, e eu quero esclarecer-lhes essa noite. Gênesis capítulo 25, versículo 24 a 26. Nós temos aí um nome famoso na Bíblia. E o nome deste homem foi mudado pelo próprio Deus. Nós vamos entender por quê. Veja Gênesis capítulo 25, versículo 24 a 26. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome como? Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Aí nós temos o nome de Jacó, que foi trocado posteriormente por Deus, pelo nome de quê? Israel, príncipe de Deus, porque como homem lutaste com Deus. Quando nós pegamos o nome Jacó, no hebraico Jacob, este nome significa literalmente o que está escrito no texto que os irmãos acabaram de ler: aquele que agarra ao seu calcanhar. Mas há uma raiz hebraica deste nome que é Acabe, de onde vem Jacob. E esta raiz hebraica significa suplantador. E sabe o que significa suplantador? Aquele que dá uma rasteira. E daí veio o conceito de aquele que engana, aquele que age traiçoeiramente, aquele que derruba o seu próximo. E aí nós temos duas escolas de interpretação aqui. Tem uma escola de interpretação, e os hebraístas dizem que o nome Jacó não significa enganador, que o nome Jacó significa simplesmente aquele que agarra ao calcanhar. Estes que defendem isso, eles estão apenas traduzindo literalmente o significado do nome, mas não estão traduzindo o conceito. E nós temos que entender que não basta apenas saber a palavra no original. Nós temos que saber a palavra no original e como esta palavra é empregada dentro do seu contexto. É por isso que eu falo sempre aqui, contexto, contexto e contexto. Porque quando nós analisamos o significado desta palavra dentro do seu contexto, o significado é exatamente esse: o enganador, o trapaceiro, aquele que dá uma rasteira. Os que argumentam que o nome Jacó não significa suplantador, enganador ou o que dá uma rasteira, eles dizem: como é que uma mãe, quando o filho nascesse, ela já ia logo dar um nome dele dizendo assim: esse aqui é o enganador? Como é que a mãe faria isso? Isso aqui, irmãos, é perfeitamente possível acontecer na história bíblica. Por exemplo, não precisa abrir, mas Gênesis capítulo 35, versículo 18, nós temos o exemplo da própria Raquel. Raquel, quando o filho dela nasceu, ela deu o nome dele de quê? Benoni, que significa o quê? Filho do meu sofrimento. Aí Jacó disse: não, o nome dele não vai ser assim não. O nome dele vai ser Benjamim, filho da minha mão direita. Então quando ela deu à luz o menino, ela já disse logo: o nome desse aqui é filho do meu sofrimento. Outro exemplo, só para os irmãos verem que as mães colocavam nomes estranhos nos filhos. 1 Crônicas 4, capítulo 4, versículo de número 10, a mãe sofreu no parto e deu o nome daquele menino de Jabes, que significa o quê? Filho da minha aflição.
Então as mães gostavam de dar nomes estranhos nos filhos, quando eles nasciam em situações de terrível sofrimento. Quer um outro exemplo? Um outro exemplo. Quando o filho lá, de um dos filhos de Eli nasceu, qual foi o nome que deram a ele? Icabô, foi-se a glória de Israel. Então é perfeitamente comum na literatura bíblica a mãe dar um nome estranho para o filho. E foi isso que fizeram aqui com Jacó. Quando Esaú nasce, e eram gêmeos, e Jacó nasce agarrado no calcanhar dele, como se estivesse perseguindo ele, como se estivesse querendo puxar ele de volta, para dizer: tu não vai agora não, quem vai é eu, quem quer ser o primogênito é eu. Então quem estava vendo a cena disse: esse menino aqui vai ser um suplantador, ele vai dar uma rasteira no irmão dele. Foi o que aconteceu ou não, irmãos? Sim ou não? Dentro do contexto? Sim. Lá na frente Esaú vem morrendo de fome, é uma fome do Satanás. Jacó está lá comendo um prato de lentilha, porque sabia que ele passaria por ali. Quando Esaú se aproxima, ele: ei, me dê um pouquinho aí, rapaz, eu estou morrendo de fome. Aí Jacó traiçoeiramente: eu dou, só que tu tem que vender a primogenitura. Aí Esaú disse: rapaz, eu estou morrendo de fome, por que me serve a primogenitura? Não enche bucho? Pois vamos trocar. Aí, embora Esaú tenha desprezado o direito de primogenitura, isso não inocenta Jacó, que usou da necessidade do irmão para trapacear. Então, dentro do contexto, Jacó significa enganador. É só para os irmãos entender, porque tem um bocado de gente que vai para a internet dizendo um monte de coisa. Nem estudou hebraico, é porque viu algum hebraísta falando, não sabe nem a escola, aí vai lá e cria um vídeo. É enganador sim, e vou lhe mostrar dentro da Bíblia. Olha comigo, Gênesis capítulo 27. Veja como é bom, irmãos, a Bíblia. Eu estou fazendo esse arrodeio todo só para mostrar para os irmãos que o nome não significa apenas identidade, mas fala de várias coisas, do caráter, de acontecimentos, de circunstâncias e assim por diante. Veja, Gênesis 27, 36. Então disse ele, aqui é Esaú falando: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes ele me... Não, agora diga, ele me enganou. Porque o nome dele é como? Enganador. Você está entendendo agora? Então não é só interpretar a palavra no original, é interpretar a palavra dentro do seu contexto. Se nós tirarmos a palavra do contexto, nós podemos fazer muita coisa, menos interpretar corretamente a Bíblia. Quem me entendeu, diga amém. Pronto. Então já entendemos que o nome desse camarada era aquele que dá rasteira, o suplantador, o enganador. Por isso lá na frente, aí eu quero que você olhe comigo, Gênesis 32. É assim mesmo, devagarzinho, para os irmãos entenderem. Gênesis 32, versículo 27, o anjo pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: como? Eu fico imaginando a cara lisa de Jacó, irmão. Qual é teu nome, rapaz? E ele dizendo: aquele que agarra ao calcanhar, aquele que dá rasteira. Imaginou, irmão? Aquele que age traiçoeiramente. Então disse: não se chamará mais o teu nome aquele que dá rasteira, Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Glória a Deus. E é bonito isso aqui, irmão, porque a história de Jacó prefigura a nossa história. Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que naquele grande dia e naquela cidade nós teremos um novo nome que o Senhor nos dará. Aleluia. Então nós observamos aqui que o nome de Jacó não era apenas a identificação dele. Meu nome é Jacó. Não, representava também algo sobre quem ele era. Ele era um enganador, ele era aquele que dava rasteira, ele era um suplantador, mas quando Deus entrou na vida dele, ele se tornou um príncipe de Deus. Aleluia. Então nós observamos que o nome carrega em si um peso de significado muito grande. Vamos lá. Quando nós observamos a expressão em Atos 3 e 6, em nome de Jesus, que no grego aí é ento-onoma, nós observamos que esse ento-onomati, em o nome aí, em Atos 3 e 6, em seu pleno significado bíblico,
se refere a tudo que é verdadeiro sobre a pessoa. Portanto, o nome de Jesus não é apenas o título. O nome de Jesus é a própria pessoa de Jesus. Eu quero que os irmãos entendam isso aqui, porque é muito bonito isso aqui, irmão. Quando você fala do nome de Jesus, você não está só falando assim, o nome dele é Jesus. Não, este nome, Jesus, ele significa a própria pessoa dele. O nome é, o Senhor é salvação. Quem é Jesus? Aquele que traz a salvação de Deus. Então o nome não está apenas identificando ele, o nome está falando da sua obra, do seu poder e da sua autoridade. Por isso, irmãos, Deus diz a Israel, e quando ele está conversando com Moisés, ele diz assim: pelo meu nome eu não fui plenamente conhecido. O que Deus quer dizer com isso? Deus está dizendo que revelou o seu nome, mas os patriarcas não entenderam plenamente o seu nome. Por isso, ele está revelando a Moisés o seu nome e o seu significado. Porque quando ele falou o seu nome aos patriarcas, os patriarcas não entenderam o pleno significado do seu nome. Olha comigo aí, Êxodo capítulo 6. Quem entendeu até aqui, diga amém. Tudo bem, senão eu volto tudinho, não tenho nem preguiça. Êxodo capítulo 6. Veja o que Deus diz a Moisés. Êxodo 6, versículo 2 e 3. Vá rapidinho comigo para a gente adiantar. Êxodo 6, verso 2 e 3. Diz assim: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Agora olha o que Deus diz: mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Vocês perceberam? Deus diz: eu revelei meu nome, o Senhor, aos patriarcas, mas eles não entenderam quem eu sou perfeitamente. Porque o nome não é apenas uma identidade, o nome é uma revelação de quem Deus é. E é interessante, irmão, porque a palavra que é usada aqui para o Senhor é aquilo que nós chamamos em teologia de tetagrama, que são as 4 consoantes hebraicas: o Yud, que na nossa escrita é o Y, o Re, que é o W, o Vav, ou melhor, que é o H, o Vav, que é o W, e o H, que é o Re. Então seria assim: Y, H, W, H. Esse seria o nome de Deus. 4 consoantes: Yud, Re, Vav, Re. Como esse nome é impronunciável, eles adicionaram as vogais do nome Adonai. E aí, quando nós traduzimos para o português, seria Iavé ou Iehová, que na realidade é apenas uma forma aportuguesada, porque nós não temos como dizer o nome de Deus, porque os próprios judeus dizem ser um nome impronunciável. E é interessante observar que Deus revelou esse nome aos patriarcas, mas por esse nome ele não foi perfeitamente conhecido. E qual é o significado desse nome? É aquilo que Deus falou a Moisés: eu sou o que sou. Yasher, Yahweh, Yasher, eu sou o que sou. Que se for traduzir literalmente seria: eu sou o que sempre sou e serei o que sempre sou. Aí não fica estranho? Fica estranho demais. Porque na realidade esse nome, eu sou o que sou, o Senhor, o Yehová, significa apenas isso: eu sou autossuficiente e não preciso de ninguém para nada. Agora, por que Deus falou isso para Moisés? Olha como é bom o contexto. O que Moisés estava dizendo? Senhor, quem sou eu para chegar lá diante de Faraó? Quem sou eu para libertar o povo, Senhor? Eu não sei nem falar, eu sou um homem pesado de línguas. E não diga que Moisés era gago, pelo amor de Deus. Pesado de línguas significa apenas que ele não era eloquente. Ele diz: quem sou eu? Eu sou um homem pesado de línguas, eu não sei falar. E aí Deus diz: quando perguntarem pelo meu nome, diga lá: eu sou, me enviou a voz. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, eu não preciso de você não, meu filho. Sou eu que vou libertar o meu povo. Eu estou mandando você ir por graça e misericórdia. Eu sou autossuficiente e não preciso de ninguém para nada. Esse é o Deus das Escrituras.
Tem bom, Deus não precisa da gente não. Ele usa a gente é pela misericórdia dele, sim ou não? Ele não precisa não da gente não. O que a gente vai fazer? Só dá trabalho. Mas o interessante é que nesse texto que nós acabamos de ler, Deus diz claramente: eu falei o meu nome, eu revelei o meu nome aos patriarcas, mas por esse nome eu não fui plenamente conhecido. E quem é que conhece esse nome plenamente? Moisés. A revelação do nome vem a Moisés, porque os patriarcas conheciam ao Senhor como o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que era poderoso para cumprir as promessas feitas a Abraão. É só você ler Gênesis 17:2. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Então Deus se apresenta a ele como o quê? Como Todo-Poderoso. Agora, quando nós lemos em Êxodo, o nome que é revelado a Moisés é o Senhor, é o Yehová. E o Yehová significa aquele que cumpre as alianças. Olha como é interessante isso aqui, irmão. Isso é aula do mais profundo nível de academia teológica. Se El Shaddai significa aquele que cumpre a promessa, aquele que faz todas as coisas, e Yehová significa o Deus da aliança. Então aqui nós temos o significado pleno do nome de Deus, como ele é plenamente conhecido pelo seu povo. Ok. E se você ler comigo Gênesis, eu quero que os irmãos vejam comigo aí, ó. Gênesis 1. Por isso que eu digo, irmãos, que a Bíblia, ela é compreendida em seus detalhes. Ou que você vai observar comigo. Gênesis 1:1. Olha que coisa linda. No princípio criou quem? Deus, os céus e a terra. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis todinho, você vai perceber que Moisés, quando se refere a Deus, ele usa apenas essa palavra, Elohim. Sim ou não? O capítulo 1 inteiro você só vai ler Deus, Elohim, que é um plural majestático, é um termo genérico para se referir a Deus como Criador. Por quê? Porque o capítulo 1 revela Deus criando todas as coisas. Agora veja o capítulo 2, se não muda. Capítulo 2, versículo 4. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Mudou alguma coisa, irmão? Mudou, né? Que no capítulo 1 inteiro Elohim. Agora Moisés usa Elohim também, mas ele usa Yehová Elohim. Por quê? É porque a partir do capítulo 2, o que nós temos? Nós temos a formação do homem e da mulher. No capítulo 1 é Elohim, o Criador de todas as coisas. No capítulo 2 é o Senhor, Yehová, aquele que faz aliança com quem? Com a humanidade. Está tudo aí, irmão. É porque dá trabalho, né? Dá trabalho, esse pregador não quer pregar. Até porque vocês estão aqui tudo atento, e é bom isso. Prestando atenção, aprendendo. Por que os pregadores não pregam isso aqui? Porque não tem movimento. Porque não tem pula-pula. Vocês estão entendendo agora? Eu poderia muito bem descartar todas essas coisas aqui e fazer os irmãos pular a noite todinha. Mas não, nós viemos aqui foi para aprender quem é o nosso Deus. E Ele é o Elohim, o Criador de todas as coisas, mas Ele é também o Yehová, aquele que tem uma aliança com o seu povo. Esse é o nosso Deus. Muito bem. Dito isso, então, nós percebemos que o nome não é apenas uma identificação da pessoa, mas revela também muito sobre ela, seu caráter, sua personalidade e assim por diante. O nome, na Bíblia, também pode significar três coisas, digam comigo: autoridade, caráter e poder. Só para os irmãos terem uma ideia: autoridade, caráter e poder. Só para vocês terem uma ideia, quando se refere ao nome de Deus, ao nome de Jesus, está falando disso aqui. Autoridade, aí não precisa abrir não, para a gente ganhar tempo. 1 Samuel 17:45. Golias está lutando contra, ou vem para lutar contra o exército de quem? De Israel. O exército de Israel está com medo. E aí,
ele debocha de Davi quando Davi se candidata para lutar. E ele diz que vai cortar a cabeça de Davi e dar às aves dos céus. E Davi diz assim: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em quê? Em nome do Senhor dos exércitos que você afrontou. Sabe o que Davi está dizendo? Você vem para mim com os poderes da terra, eu vou para você no poder do nome do Senhor dos exércitos, porque este nome é autoridade sobre tudo. Só para vocês terem ideia, o nome revela autoridade. Segundo, caráter, nós já vimos aqui. O eu sou, caráter santo de Deus. Em Isaías 57, versículo 15, o profeta diz: assim diz o Senhor, cujo nome é santo. Então o nome de Deus é santo, revela o caráter de Deus, a santidade de Deus. Poder, o nome também revela o poder de Deus, o poder de Cristo. Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo isso aqui é só o nome, irmão, de Deus, o que o nome de Deus revela. Ok. Autoridade, caráter, poder. Agora vamos adiantar. Eu vou tentar fazer milagre aqui agora. Então, se nós já aprendemos que o capítulo 3 e 4 de Atos fala sobre o poder do nome de Jesus, e que o poder revela, e que o nome de Jesus revela a sua autoridade, o seu caráter e o seu poder, o que a Bíblia fala sobre o poder do nome de Jesus? Primeiro, a Bíblia diz que pelo poder do nome de Jesus as enfermidades são curadas. Note aí, Mateus capítulo 10, versículo 1. Jesus, irmãos, ele diz para os seus discípulos. Eu quero ler com os irmãos. Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo o mal. E claramente esta autoridade, este poder que Jesus deu aos seus discípulos é o poder do seu nome. E é isso que acontece em Atos 3 e 6, o texto que nós lemos essa noite. No nome de Jesus a enfermidade daquele coxo foi curado. Irmãos, por que eu estou enfatizando tanto isso aqui? Porque parece que nos dias que nós estamos vivendo, não há mais fé que o nome de Jesus possa realizar milagres sobre a terra. Não há mais. Se ora no nome de Jesus, se confia mais no médico. Hoje estão contando testemunho e o médico, irmão, aparece mais do que Deus. Não, há poder no nome de Jesus, irmãos. E o nome dele é poderoso para realizar coisas extraordinárias. Se o nome dele fez no passado, o nome dele faz no presente, porque o nome nunca mudou, é o mesmo, Jesus, o Todo-Poderoso. Segundo, pelo poder do nome de Jesus, demônios são expulsos. Veja Lucas 10. Deixa eu adiantar aqui, é muita coisa, irmão. Lucas 10. E esse texto aqui eu acho simplesmente extraordinário. 10, 17. Os 70 discípulos são enviados. Jesus dá poder a eles para eles realizarem coisas extraordinárias no período da evangelização. Veja o 17, 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Note, o demônio não estava sujeitando a eles, por causa deles. O demônio estava se sujeitando a eles, por causa do nome. E também não é só citar o nome não, irmão, como se fosse um amuleto, não. O demônio só se submete diante do nome de Jesus para aqueles que têm a autoridade de Jesus. Quem me entendeu, diga amém. Porque se você ler Atos 19, os filhos de Cefas também usam o nome de Jesus, sim ou não? Sim, é só ler a Bíblia. Eles chegam lá e dizem: em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí os demônios disseram: conheço Paulo e sei quem é Jesus, agora vocês eu não sei quem é não. E aí, em vez do demônio sair, o demônio botou foi eles para correr. Deu-lhe uma pisa neles e botou eles para correr nu no meio da rua.
Porque não é só usar o nome de Jesus, é ter autoridade para fazê-lo. Tem gente aí usando o nome de Jesus, irmão, mas não tem autoridade. Tem gente pregando em nome de Jesus, mas não tem autoridade. Tem gente orando em nome de Jesus, mas não tem autoridade. Mas aqueles que são fiéis a Deus usam o nome de Jesus com a autoridade de Deus, e pelo poder do nome coisas acontecem. Mas veja aí, ó, 17, 18 agora. Aí Jesus também, irmão, entendeu. Eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora, a gente lê esse texto e fica pensando, mas por que Jesus falou isso? Por que ele disse isso? Simples, os discípulos voltaram como? Feliz da vida. Senhor, deixa eu contar. Por causa do teu nome, até os demônios se submetem. Eles estão como? Eles estão eufóricos, felizes. Meio que está pintando uma soberbazinha aqui. Ei, Jesus, rapaz, quando nós usamos o teu nome, os demônios rei, olha, se submeteram a nós, Jesus. Rapaz, teu nome tem poder, Jesus. Quando a gente usou teu nome, os demônios rei já ficaram logo tudo com medo da gente, já se submeteram logo. Aí Jesus dá uma pontadinha. Eu via Satanás cair como um raio do céu. Sabe o que Jesus está dizendo? Cuidado. Porque se vocês começarem a ter soberba por causa disso, do mesmo jeito que Satanás caiu, vocês também cairão. Vocês estão entendendo agora como é perigoso isso aqui? Hã? Cuidado, que Satanás caiu por causa dessas coisas. Aí é por isso que o versículo 20, Jesus diz: não vos alegrais porque se sujeitam os espíritos a vós, alegrai-vos antes por estarem os nossos nomes escritos no céu. Jesus está dizendo, a verdadeira alegria não consiste em ver o diabo ser expulso pelo poder do meu nome diante de vocês. A verdadeira alegria consiste em saber que o nome de vocês está escrito no céu. Ei, texto bonito, irmão. Vamos lá. Esse aqui eu vou só citar. Pelo poder do nome de Jesus, os nossos pecados são perdoados e nós somos lavados e santificados. 1 Coríntios 6, verso 19, ou verso 10 e 11, Paulo diz claramente lá, uns foram homossexuais, outros foram bêbados, e aí ele cita uma lista de gente em pecado. Aí ele diz assim, mas haveis sido lavados, mas haveis sido justificados, mas haveis sido santificados no nome de Jesus. Então a gente só está limpinho aqui hoje, irmão, por causa do nome de Jesus. Não é por causa do nome de nada, de instituição, de homem, nenhum. É só por causa do nome dele que a gente está limpo. 4. Pelo poder do nome de Jesus, os membros em pecado são postos em disciplina. Sabiam dessa? Nenhuma igreja pode disciplinar um membro em seu próprio nome, em sua própria autoridade, ou em nome da organização. É no nome de Jesus. 1 Coríntios 5, Paulo diz, estando distante juntos vós e o meu espírito, eu já ordenei em nome de Jesus que essa desgraça que está aí no meio de vocês seja entregue a Satanás. E ali Paulo está ordenando em nome de Jesus, porque a disciplina é sob a autoridade do nome de Jesus e não sob a autoridade do nome da igreja. Então, quando a igreja não disciplina seus membros, ela não está usando a autoridade do nome de Jesus no aspecto da pureza da igreja. O nome de Jesus precisa ser usado na questão da disciplina também. 5. Pelo poder do nome de Jesus, nossas orações são respondidas. Já estamos terminando já. Olha comigo, por favor, João capítulo de número 14. Eu vou ler esse texto aqui, citar os outros e a gente conclui. João capítulo 14. Texto mal compreendido, meu Deus do céu. E só Jesus na causa. 14, versículo 13 e 14. Quero que você abra aí para você observar. João 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E aí vem a pergunta, mas peraí, irmão, e como eu peço um bocado de coisa no nome de Jesus e não acontece? Hein? A Bíblia tem contradição? Não. Ele não está dizendo aqui, tudo que pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, e como eu peço no nome dele e nada acontece?
Primeiro, esse texto não está dizendo que tudo que eu quero e que eu peço, Jesus vai me atender. Vamos entender esse texto aqui rapidinho, porque o tempo não me permite. Primeiro, pedir ou fazer orações em nome de Jesus dentro desse texto significa 4 coisas. Número 1, que as nossas orações devem servir para os propósitos do reino de Deus e não para a satisfação do nosso desejo. Orar em nome de Jesus, irmãos, é orar para que os propósitos do reino de Cristo e de Deus se cumpra na terra. Lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e venha o teu reino. Se os nossos pedidos não têm como propósito a expansão do reino de Deus, é só para egoísmo. Irmão, eu tenho orado a Deus para Deus me dar um carro 0. Vai fazer o que com ele? Para o reino. Está entendendo agora? Vai dar carona pelo menos a algum irmão que mora longe? Vai evangelizar mais longe? Vai buscar uma pessoa que não pode vir para cá? Não. Então para que tu quer? Só para se amostrar? Está entendendo agora? Então a oração precisa ter como propósito o reino e não o meu desejo. Tiago capítulo 4, versículo de número 3. Pedi, não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos próprios deleites, prazeres. Segundo, esse texto nos ensina que para a oração ser respondida, ela deve ser feita nos méritos de Cristo e não no nosso. Isso aqui é muito importante, irmão. Olha o que o texto diz: se pedis alguma coisa em meu nome aqui significa nos méritos dele e não nos meus. Tem pregador aí dizendo: Senhor, se eu ainda tenho crédito no céu contigo. Quem é que tem crédito, irmão, no céu? Pelo amor de Deus, irmão, nós não valemos nada. Foi pela graça que nós somos salvos. A gente tem o que lá no céu? Nada. Se tiver alguma coisa lá é pela graça. A gente não ora em nossos méritos, como o fariseu dizia: jejum 2 vezes, oro, dou esmola, não sou como esse publicano. Não, aí é orar em seu próprio nome. E tem gente que ora assim, irmão. Eu já vi. Senhor, eu até termino, Senhor. Para quê? É só para jogar palavras ao vento. Nós não temos méritos. A nossa oração não é com base no que eu sou, porque quem eu sou não vai trazer nenhuma resposta às minhas orações. As minhas orações, as suas orações é com base em quem Cristo é nos méritos dele que as nossas orações são atendidas e não nos nossos. 3, orar em nome de Jesus, apegando, significa que a minha oração não pode contrariar a vontade dele. Eu não posso pedir em seu nome aquilo que o seu nome não autoriza. Teve uma mulher aí que é dita pastora, que ela foi lá numa live, aí ela disse assim, não sei se eu posso dizer essa palavra aqui, mas eu vou dizer assim mesmo. Aí ela disse assim: eu estou orando a Jesus para ele me abençoar com um canteirozinho de maconha lá no muro lá de casa. Eu tenho fé que ele vai me dar. Eu pergunto aos irmãos: o nome de Jesus autoriza isso? Sim ou não? Não, então não vai receber nunca, irmão. Só se for o diabo que vai dar ela. Vocês estão entendendo? As pessoas estão pedindo em nome de Jesus coisas que o nome de Jesus não autoriza você pedir. Orar em nome de alguém é pedir o que a pessoa autoriza ou pedir o que ela representa. Jesus não representa cabaré. Jesus não representa bagunça. Jesus não representa vício. Jesus não representa droga. Jesus representa aquilo que é santo. Por isso as nossas orações têm que ser santa. Tem outras aí dizendo: eita, eu estou doido pelo marido da irmã. Jesus, me dê, Jesus. Dá, irmão. Isso não é orar em nome de Jesus, porque está pedindo por algo que ele não autoriza. 4, para a gente fechar: as nossas orações devem frisar somente a glória de Deus. Olha o 13: quando pedires em meu nome, o que é pedir em seu nome? Pedir para os propósitos do reino, pedir nos méritos de Cristo e pedir aquilo que o seu nome autoriza. E qual é o último propósito da oração do crente, da igreja? E Deus responde: e tudo quando pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome,
eu farei. Orar em nome de Jesus, irmão, é pedir coisas que glorificam o nome de Deus. É por isso que as nossas orações muitas vezes é feita no nome de Jesus, mas nada acontece. Porque os propósitos não representam o nome. Mas quando nós estudamos aqui, percebemos que em nome de Jesus, ou pelo poder do nome de Jesus, o reino de Deus avança. Pelo poder do nome de Jesus, nós oramos nos méritos dele. E pelo poder do nome de Jesus, nós oramos segundo a vontade dele. E pelo poder do nome de Jesus, nós oramos para a glória dele. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sua oração, minha oração é para a glória de Deus. Então vamos entender uma coisa, irmão. Quando nós estivermos orando, primeiramente nos façamos essa pergunta: será que o que eu estou pedindo vai contribuir para alguma coisa no reino de Deus? Será que o que eu estou pedindo dos méritos de Cristo? Será que o que eu estou pedindo vai de fato ter a autorização do nome dele para eu receber? Será que o que eu estou pedindo é para a glória de Deus? Porque se não for com base nessas 4 coisas, não receberemos nada. E para finalizar, é pelo poder do nome de Jesus que todo joelho se dobrará naquele dia. Aí é Filipenses 2, 10 e 11, quando Paulo diz assim, que diante do nome dele, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu quero que os irmãos entendam aqui essa noite. Aí eu vou terminar com isso, porque eu percebi, irmão, na época, se os irmãos notaram, eu não postei nada sobre isso, porque Deus não precisa de defesa. Quando fizeram aquela pouca vergonha nas Olimpíadas, para chamar a atenção, todo mundo saiu em defesa de Deus. Deus não precisa de defesa. Estude o Salmo 2 depois na sua casa e veja como é que Deus trata os ímpios. A Bíblia diz que quando os ímpios zombam de Deus, Deus ri deles. Ri deles. Então, quando naquelas Olimpíadas tentaram fazer aquilo ali, Deus estava simplesmente rindo, porque Ele vai trazer o juízo sobre essas coisas. Então nós não precisamos ficar escandalizados. Meu Deus, olha o que está acontecendo, irmão. O mundo é mundo. A desgraça é a desgraça. O Satanás é o Satanás e seus servos fazem essas coisas mesmos. Zombam de Deus. Agora, sabe o que é que me chama mais atenção? É que todas essas pessoas que hoje zombam de Deus, tanto as que morreram, quanto as que estão vivas, quanto as que ainda vão nascer, que zombam de Deus, que recusam Deus e que não querem se submeter a Cristo, naquele dia, irmão, todo joelho vai ter que se dobrar. Querendo ou não, vai dobrar. Todo joelho vai ter que se dobrar. E toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é nisso que nós temos que entender e confiar, irmãos. Haverá um ajuste, haverá um acerto de contas. E aqueles que nunca se dobraram em vida, naquele dia se dobrarão diante do Senhor. Hitler, aí pode botar aí tudinho, todos os satanás que já existiram na história. Hitler, Stalin, tudo, todos os satanás, todos os diabos. Naquele dia eles vão se dobrar diante de Cristo e vão ter que dizer: eu pensava que eu era alguma coisa, mas quem é o Senhor é Ele. Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E para esses não haverá mais perdão. E nós? Nós vamos estar lá também com o joelho dobrado. Só que nós vamos estar lá com o joelho dobrado, reconhecendo desde sempre que Ele é o nosso Senhor. Não apenas o Senhor, mas o nosso Senhor. E nós estaremos com Ele na glória para sempre. Fique em pé. Há poder no nome de Jesus. Muito bem, essa foi a nossa mensagem introdutória. Semana que vem nós vamos adentrar, propriamente dito, no capítulo 3. Aí nós vamos ver o primeiro ponto da mensagem, que é Jesus, o médico dos médicos. Mas hoje nós aprendemos sobre o poder do nome de Jesus. E eu quero encorajar os irmãos. Está enfermo, meu irmão? Está enfermo, minha irmã? Ou conhece alguém assim? Ore com fé no poder do nome de Jesus. Irmão, não mudou não. Esse nome tem poder, meus irmãos. Há poder no nome de Jesus. E se orarmos com fé, como Pedro fez, pelo poder do nome de Jesus, para a glória dele, para reconhecimento do reino dele na terra, ele faz coisas extraordinárias.